Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gustavo Ribeiro e hoje nós vamos dar o pontapé inicial na nossa leitura conjunta do texto Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, de Sigmund Freud, texto de 1905, aqui acompanhado pela editora Companhia das Letras, e sempre que possível estabelecendo comparações aqui com a minha edição também da editora Imago. Então já tem um vídeo aí de pontapé que foi lançado há 15 dias atrás, que eu vou deixar aí o atalho na tela para vocês acompanharem, onde tem todo o cronograma com a proposta da leitura conjunta. E hoje nós vamos começar falando da primeira seção do texto, a seção número 1, que tem um título bastante chamativo, que é As Aberrações Sexuais. Então vamos ver o que é que se trata essa primeira seção do texto. Vamos lá. No início dessa primeira parte do texto, Freud começa resgatando a ideia de instinto. E ele está trazendo para esse início de discussão a ideia de instinto sexual e colocando o instinto sexual no mesmo papel de igualdade, de importância com os outros instintos como a fome, a sede e a preservação da vida. É muito interessante que, para designar a expressão instinto sexual, o Freud vai usar uma expressão em alemão que eu vou tentar pronunciar aqui, me desculpem se eu falar errado porque eu não falo alemão, mas é vou repetir, Geschlechtstrieb. Vou tentar de novo. É Geschlechtstrieb, que significa, acho que é isso aí, né? Me corrijam se estiver errado, por gentileza, mas que significa algo como instinto sexual. Porém, esse trib do final, conforme aparece aí na telinha, eu vou deixar a palavra escrita aí para facilitar, esse trib do final indica mais a ideia de pulsão, a ideia de impulso do que de instinto. Entretanto, a tradução de Paulo César de Souza adota aqui ainda a palavra instinto sexual. A gente já sabe que Freud, nesse momento, já está começando a esboçar a sua tese sobre as pulsões. Porém, esse conceito ainda não está delimitado aqui, ele só vai ser delimitado lá nos artigos de metapsicologia mais de 10 anos depois do que a gente está falando aqui. Então ele está ainda numa fase transitória entre essa ideia de instinto, de desejo e a introdução de uma noção de pulsão. Então essa palavra é muito interessante porque ora a expressão instinto sexual vai aparecer aqui como instinto ligado a uma função inata biológica, outrora ela vai poder ser entendida como algo que já descola desse padrão biológico de preservação da espécie e com vistas a algo específico, algo individual e que não tem mais aquela ligação biologicamente estabelecida, mas algo que vai sendo constituído historicamente nas experiências de prazer e desprazer de cada indivíduo, ou seja, ele vai se afastando do biologismo aqui para colocar em cena a tese de uma pulsão. A grande problemática, que é o ponto de partida do Freud nesses três ensaios, é a visão contemporânea do que era uma sexualidade normal. Durante esse período aqui em que esse texto foi escrito, 1905, então a gente está falando do início do século XX, a visão de sexualidade normal era uma visão estritamente ligada a fins de reprodução da espécie. Ou seja, tudo o que não fosse uma relação sexual heterossexual e com fins de procriação, a gente está falando de coito mesmo, era entendido como algum tipo de desvio, algum tipo de perversão ou de aberração sexual. Então, o Freud está partindo dessa concepção, que era a crença do seu tempo,
para poder desconstruir, digamos assim, até subverter, ou até brincando aqui com a ideia do texto, perverter esses conceitos. Então, o que o Freud vai fazendo aqui é uma verdadeira desconstrução desse saber da sua época. Então, qual era esse saber estabelecido? A sexualidade é um componente ausente na infância, que tem início na sua puberdade e que na vida adulta vai se manifestar no interesse pela pessoa do outro sexo, pela pessoa do sexo oposto. Essa então era a compreensão de sexualidade vigente como normal nesse momento histórico desse texto. Então Freud vai partir dessa tese para ir podendo situar o que eram chamados na época os desvios da sexualidade, e ele vai começando um processo de crítica desse saber contemporâneo a ele. A primeira coisa que ele vai fazer é destacar aqui dois conceitos, o conceito de objeto e o conceito de objetivo ou meta sexuais. O objeto sexual, então, é aquele indivíduo, aquela pessoa com a qual o sujeito realizará o seu prazer sexual. E o objetivo, que na outra tradução está como meta sexual, é o meio pelo qual esse sujeito encontrará a sua satisfação sexual. Então, o texto começa agora a entrar na questão dos desvios quanto ao objeto sexual. Lembrem-se que, para o pensamento da época, tudo o que não fosse uma relação com finalidade de procriação era considerado algum tipo de distúrbio, de desvio, de perversão e etc. Então, a primeira tese que o Freud vai analisar é a tese da inversão do objeto sexual. Em outras palavras, a gente está falando da homossexualidade, das relações homoafetivas. Então, ele vai apontar três formas de inversão do objeto. Os invertidos absolutos, que são aqueles que mantêm relações única e exclusivamente com indivíduos do mesmo sexo, os invertidos anfígenos, que seria o equivalente aos bissexuais, que podem manter relações com indivíduos do mesmo sexo ou do sexo oposto, e aqueles que ele chama aqui de invertidos ocasionais, que são aqueles que ocasionalmente podem querer relações sexuais com indivíduos do mesmo sexo. Então, partindo disso, o Freud vai analisar qual é a explicação que o pensamento da época dava para essa questão da inversão. E o que se pensava nesse momento é que os homossexuais, então os invertidos, eram degenerados nervosos. Ora, o Freud vai trazer essa tese e vai começar a criticar ela. Então ele vai dizer assim, não é possível que estes indivíduos sejam degenerados nervosos, por uma série de razões, mas principalmente por duas razões que eu até queria destacar aqui, vou até fazer a leitura desse trecho para vocês verem. Em primeiro lugar, porque o termo degeneração é um termo muito mal empregado já desde essa época, um termo que não delimita muito bem o seu próprio significado. Em segundo lugar, porque não havia nestes indivíduos invertidos nenhum tipo de problema quanto às normas sociais, nenhum tipo de problema quanto à sua capacidade intelectual e social de se relacionar com as pessoas. Portanto, essa expressão degeneração nervosa já era muito mal empregada desde o tempo do Freud, e é isso que ele destaca aqui. Vejam que aqui na minha edição, que é dessa da Companhia das Letras, lá na página 25, ele vai falar o seguinte: vários fatos demonstram que os invertidos não são degenerados no sentido legítimo. Por quê, né? Número 1. Encontramos a inversão em pessoas que não exibem outros desvios sérios da norma. E 2. O mesmo ocorre em pessoas que não têm a capacidade de funcionamento prejudicada. Pelo contrário, que se distinguem por elevado desenvolvimento intelectual e cultura ética.
Então ele está dizendo aqui que muitos desses indivíduos invertidos aqui do seu tempo eram mentes brilhantemente reconhecidas pela sociedade. Então não faria nenhum sentido atribuir o título de degenerados a esses indivíduos por conta do caráter da sua sexualidade. E aí ele segue aqui a sua análise questionando as causas da inversão sexual. E uma das teses que se tinha na época era que essa sexualidade invertida, então homossexual, poderia ser inata ou se ela poderia ser adquirida com as vivências, né, com a experiência de vida. E aí o Freud vai começar analisando essa questão das causas inatas da inversão de objeto. E ele vai falar assim, poderíamos até pensar que seria coerente que indivíduos que são invertidos absolutos, ou seja, aqueles que sempre se recordaram como desde crianças, como tendo atração pelo objeto, pelo indivíduo do mesmo sexo, de que eles tenham essa inversão, então, já inata. Porém, ele vai dizer também que existem muitos outros casos de inversão que não são plenamente absolutos, como, por exemplo, os invertidos anfígenos e os invertidos ocasionais, ou seja, os bissexuais e os ocasionais. Então, como que a tese inata explicaria esses outros indivíduos? Então, essa tese inata não faz muito sentido para ele. Então, ele traria a segunda hipótese, que seria, será que ela é então adquirida? Dado que muitos indivíduos homossexuais têm lembranças muito infantis de episódios da vida que pudessem ter uma certa relação e uma certa inclinação com a sua homossexualidade. E ele vai dizer, ora, mas isso também não faz sentido, porque muitas crianças que passaram por experiências muito semelhantes a essas, a visão do corpo do outro nu, né, do corpo do mesmo sexo nu, etc., uma certa sedução, um certo apaixonamento, etc., e que não manifestaram inversão de objeto na sua vida sexual adulta. Então, nem essa tese do inato e nem essa tese do adquirido vão convencer o Freud nesse momento. Então, ele vai criticando todos esses aspectos do seu tempo. Aqui na página 28 dessa edição, tem um trecho muito interessante, lá no segundo parágrafo, lá em cima da página 28, ele diz assim: mas a certeza, assim, aparentemente conquistada, tem fim com uma observação contrária, a de que muitas pessoas comprovadamente tiveram as mesmas influências sexuais, também na primeira infância, sedução, masturbação mútua, sem que se tornassem invertidas e assim permanecessem duradouramente. Desse modo, somos obrigados a supor que a alternativa inato-adquirida é insuficiente ou não cobre todas as circunstâncias presentes na inversão. Então, o que o Freud está fazendo aqui, até o momento, é uma subversão, é uma crítica dura a todas as teses contemporâneas a ele sobre a homossexualidade. Tudo que se pensava, então, a respeito da homossexualidade nos tempos em que esse texto foi escrito, era tudo muito frágil e sem nenhuma consistência. Então o Freud vai pegando essas hipóteses e ele vai desconstruindo todas elas. Quando se trata do assunto do objeto sexual dos invertidos, mais uma vez ele faz novas críticas, porque não há possibilidades então de categorizar esse objeto, dado que ele é muito variável. Observem que há casos aqui, até apontados pelo Freud, né, que a gente vê até hoje nos dias atuais, de homens, por exemplo, homossexuais que se interessam por outros homens com caracteres, vamos apontar assim, entre aspas, mais masculinos. Ou homens homossexuais que se apaixonam por outros homens com caracteres, vou colocar também entre aspas, mais delicados ou femininos.
Então, esse objeto é muito mutável, ele é muito particular, é muito singular. Então, essa questão do gênero aqui tem nuances bastante diversas. Então, é isso que o Freud está apontando. Assim, é curioso porque esse é um texto de mais de 100 anos atrás, mas ele já está dizendo aqui nesse texto essa questão, né? De que há algo ali muito singular na atração sexual dos invertidos e que não é tão facilmente categorizada, tão facilmente compreendida assim, que precisa ser melhor observada. O mesmo ele diz também em relação ao objetivo sexual, que é a forma como esse indivíduo goza, né? A forma como ele se dá na sua relação sexual. Que lembrem-se que, como eu já falei outras vezes aqui no vídeo, que tudo que não era relação com fins de procriação era considerado um desvio sexual. Era considerado, portanto, algo ligado às aberrações, aos desvios da sexualidade, às perversões. Porém, o que ele vai dizer aqui é que esses desvios não são particularidades da inversão sexual, porque muitos indivíduos heterossexuais também gozam desses supostos desvios da sexualidade, como, por exemplo, o prazer no sexo anal, o prazer na masturbação, etc., e outras finalidades da sexualidade que não necessariamente estão ligadas à procriação da espécie e que não são observadas única e exclusivamente nos invertidos, mas são observadas na população em geral. Em maior ou menor grau, todas as pessoas têm esses tipos de prática sexual. Então, o Freud está dizendo aqui que também não dá para caracterizar um objetivo, uma meta específicos para os invertidos, mas que eles também mantêm práticas que são comuns aos não invertidos. Então, o que o Freud está fazendo aqui, nessa primeira etapa, quando ele fala da homossexualidade, é desconstruir todo o conhecimento, todo o saber de sua época, que é um saber que claramente aqui a gente vê que é bastante limitado. Então, mesmo ainda não propondo uma teoria a respeito, ele vai avançando e vai, assim, vamos dizer, subvertendo o saber da sua época. Um pouco mais adiante, quando ele encerra essa questão da inversão sexual, ele vai passar para um outro tópico, que é o das pessoas sexualmente imaturas e animais como objetos sexuais. Então aqui ele está falando de um outro tipo de desvio, que seriam aqueles indivíduos que se interessam sexualmente por crianças ou indivíduos que se interessam por atividades sexuais com animais. Em outras palavras, a gente está falando de pedofilia e de zoofilia, a gente está falando de parafilias. Então, nesse campo, vejam que o Freud ele coloca isso aqui como um desvio do objeto, porém ele não avança, ele ainda não tem aqui uma teoria do fetiche para poder ajudar ele a avançar nessa questão. Então, ele associa esses quadros, como ele diz aqui no texto, ao medo e à impotência do abusador. Então ele vai apenas pontuar que existe algo aqui na dinâmica com o objeto que se dá na dificuldade desse sujeito de se relacionar com um objeto sexual à sua altura, um objeto maduro à sua altura, que seria um indivíduo, homem ou mulher adulto, em condições então de consentir com uma relação sexual. E aqui esse indivíduo está buscando, no seu desvio de objeto, uma outra modalidade de relação sexual com um objeto então imaturo ou que não consente com a relação sexual. Então ele destaca aqui medo e impotência, porém ele ainda não avança nessa tese e encerra nessa parte aqui para retomar agora a questão nos desvios da meta e do objetivo sexual. Então queria só destacar esse gradativo descolamento que vai ocorrendo aqui no campo do instinto sexual, que o Freud está nos mostrando, que é
esse descolamento do objeto e da fonte do instinto, o objeto de satisfação e a fonte do instinto. Porque enquanto nos demais instintos, fome, sede, você tem objetos mais imediatos, como comer ou beber, que os satisfazem, no campo da sexualidade, então, o que é capaz de satisfazer o instinto sexual parece não vir biologicamente determinado, mas é muito mais construído historicamente na experiência desse sujeito com as suas satisfações no mundo. Então a gente começa a sair aqui da ideia de um instinto sexual e vamos passando aqui já a um início de uma noção de uma pulsão sexual, ou seja, algo que vai sendo construído psicologicamente como objeto de possível satisfação das nossas necessidades instintivas. Então, lá na página 38, tem uma passagem muito interessante que fala sobre isso. Chama a nossa atenção o fato de havermos concebido a ligação entre o instinto sexual e o objeto sexual como mais estreita do que é na realidade, ou seja, essa ligação não é tão estreita assim. O conhecimento obtido em casos considerados anormais nos diz que neles há apenas, entre instinto sexual e objeto sexual, uma soldagem, olha só que palavra interessante, que arriscamos não enxergar devido à uniformidade da configuração normal, em que um instinto parece já trazer consigo o objeto. Então é uma coisa muito mais aparente, né? Uma coisa muito mais artificial do que o que realmente pode se conectar, no caso do instinto sexual. Assim, somos levados a afrouxar a ligação entre o instinto e o objeto que há em nossos pensamentos. É provável que o instinto sexual seja, de início, independente de seu objeto e talvez não deva sequer a sua origem aos atrativos deste. Então, o que ele está dizendo aqui de forma muito interessante é que essa satisfação do desejo sexual, do instinto sexual, que aqui é mais uma pulsão do que já um instinto, é algo que vai sendo construído na experiência desse sujeito com o seu corpo, no mundo, na sua relação com as coisas, com as pessoas e com os objetos, e na sua relação consigo mesmo, naquilo que traz prazer ao seu corpo. Isso vai sendo construído, então, na experiência do indivíduo no mundo. Na próxima etapa do vídeo, então, a gente vai para o tópico número 2, que se chama desvios relativos à meta ou ao objetivo sexual. Vamos lá!